Sabe como é que, às vezes, você pega um daqueles comprimidos que mais parecem feitos de açúcar, ou até mesmo uma injeção de água salgada, ou até mesmo passa por uma cirurgia ou tratamento que na verdade não é real. E, incrivelmente, tem uma galera que acredita que está recebendo a coisa real e começa a fazer a mágica acontecer no próprio sistema nervoso. Eles ativam sua farmácia interna, produzindo exatamente as substâncias químicas que acreditam estar ingerindo. Então, é o comprimido sem efeito ou o tratamento falso que os cura, ou é o corpo se autoregenerando? Compreenda, esse comprimido de açúcar é como uma oportunidade de saúde, entende? No nosso contexto, é como um ponto de partida no campo quântico. O que é fascinante é que, dependendo da cor ou do nome do comprimido, ele pode até ter um desempenho melhor. Sabe, se o medicamento for mais caro, misteriosamente, tende a funcionar melhor. E se tiver um nome difícil de pronunciar, as pessoas meio que depositam toda a sua fé nele, e aí ele funciona ainda melhor. No entanto, o fato é que, ao pegar um desses comprimidos de açúcar, você está agarrando uma chance de melhorar no campo quântico, uma oportunidade para aprimorar a sua saúde. Agora, o que é verdadeiramente impressionante é que muitas pessoas que tomam esse comprimido de açúcar realmente acreditam, profundamente, que vão melhorar. E quando eles unem essa crença na melhora com um sentimento intenso, como gratidão, alegria, inspiração ou um entusiasmo genuíno, o que acontece? Eles começam a transformar completamente a sua maneira de ser. Entende o que estou dizendo? Os pensamentos são como a linguagem do cérebro, enquanto os sentimentos são a linguagem do corpo. A forma como você pensa e como se sente cria o seu estado de ser. O cérebro funciona como um arquivo de tudo que você vivenciou até este momento na vida. É como um registro do passado, uma coleção de todas as coisas que você já aprendeu e experimentou. Portanto, dado que o cérebro é essencialmente um arquivo do passado, a maioria das pessoas fica presa na neurobiologia do passado em seus pensamentos. E, se os sentimentos e emoções são o resultado de experiências passadas, é mais fácil recordar essas experiências porque nos lembramos de como nos sentimos naquelas ocasiões. Como mencionei antes, se os sentimentos são a linguagem do corpo, isso significa que, quando alguém está sentindo da mesma forma todos os dias, duas coisas estão acontecendo. Primeiro, nada de novo está acontecendo em suas vidas. E em segundo lugar, o corpo, como o inconsciente, não faz distinção entre uma experiência passada que cria uma emoção e uma emoção que está sendo gerada apenas pelo pensamento. O corpo, como o inconsciente, acredita que está vivendo as mesmas experiências passadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ou seja, o corpo está lá, preso no passado. Então, a maioria das pessoas fica presa em seus pensamentos e emoções que estão ligadas ao passado, mantendo uma química que remete a eventos que já aconteceram e que são familiares a elas. Na verdade, para a maioria das pessoas, sua química cerebral e sua biologia estão literalmente ancoradas no passado. Agora, quando alguém coloca sua fé ou crença em algo familiar, como um comprimido, e junta isso com uma emoção forte, como alegria ou inspiração, acontece uma mudança radical no estado de ser. E uma parte desse pessoal começa a criar sua própria farmácia de substâncias químicas que casam perfeitamente com o composto químico que acreditam estar tomando. Por exemplo, em um estudo sobre depressão, surpreendentemente, 81% das pessoas que receberam um placebo responderam da mesma forma que se tivessem recebido o antidepressivo real. Isso quer dizer que eles estão produzindo seus próprios antidepressivos que correspondem ao antidepressivo verdadeiro que imaginaram estar ingerindo. Em estudo após estudo. Sabe o que é incrível? Quando fazem esses exames cerebrais, conhecidos como varreduras funcionais, nos cérebros das pessoas que estão recebendo o famoso placebo, algo surpreendente acontece. Eles fazem uma varredura antes de administrar o placebo e outra ao final do estudo, aproximadamente 6 semanas depois. Acredite ou não, a maioria desses cérebros parece melhorar. Parece que as áreas que estavam meio apagadas, deprimidas ou não funcionando direito, de repente, voltam à vida. E,
o mais interessante, muitas dessas pessoas realmente acham que os pesquisadores cometeram um erro e deram a elas a substância real. Então, quando alguém recebe um comprimido de açúcar, uma injeção de solução salina ou passa por uma cirurgia ou tratamento falso, no momento em que eles aceitam, acreditam e se entregam sem hesitar que estão recebendo algo real, a mágica acontece. Seus pensamentos começam a programar o sistema nervoso autônomo para produzir exatamente os produtos químicos que eles acham que precisam. É como se o placebo não fosse o herói aqui, mas sim o corpo, com sua habilidade inata de se curar. Agora, a grande pergunta que surge é: será que você realmente precisa do comprimido de açúcar, da injeção de solução salina ou do tratamento falso para começar o processo de cura? Ou será que você poderia fazer a mesma coisa, mas, em vez de colocar sua confiança e crença em algo externo, que já é conhecido, como um placebo, você poderia confiar e acreditar em algo desconhecido, um potencial que existe no campo quântico? E, ao revisitar esse potencial repetidas vezes, começar a abraçá-lo emocionalmente, como se você já estivesse curado, poderia programar seu sistema nervoso autônomo para entrar em um novo estado de ser? E, ao revisitar esse desconhecido várias vezes, torná-lo conhecido e começar a se curar apenas com o poder do pensamento? Agora, você pode estar se perguntando por que é importante fazer isso todos os dias, por que é importante seguir esse processo por um período de tempo. Mesmo em estudos em que as pessoas recebiam um antidepressivo que, na verdade, era um placebo, acreditando que era o verdadeiro antidepressivo, eles tomavam esse placebo por 6 a 8 semanas. O comprimido era como um lembrete constante do que o futuro deles seria. Todos os dias, eles entravam em um novo estado de ser. Descobrimos em nossas pesquisas que podemos ensinar pessoas comuns a seguir exatamente essa mesma metodologia e técnica. No entanto, em vez de colocar sua fé e crença em algo externo, elas a depositam no que está dentro de nós, em nosso potencial no campo quântico. E, todos os dias, entram em um novo estado de ser da mesma forma. Sabe, o que as pessoas têm feito nos estudos de placebo é verdadeiramente incrível. Ao invés de entregarem o poder a algo exterior, eles estavam transformando seu estado de ser apenas com o poder do pensamento. Agora, aqui vem a grande questão: a maioria de nós costuma ser definida pelas lembranças do passado, sejam elas experiências que tivemos de forma neurológica ou emoções que experimentamos quimicamente. O que propomos é que passemos a nos definir com base na visão do futuro, em vez de uma memória do passado. A pergunta que ecoa em minha mente é a seguinte: depois de compreendermos como o placebo opera e desmistificarmos os princípios que permitem que o placebo realmente modifique as pessoas unicamente com o poder do pensamento, será possível ensiná-lo às pessoas? Seja na busca por tratamentos convencionais ou não, enfrentando alguma doença ou adversidade em nossas vidas, se seguirmos a mesma metodologia, poderemos iniciar nossas próprias transformações biológicas. A resposta é um retumbante sim. Na verdade, nossa pesquisa revelou que as pessoas alcançaram resultados surpreendentes, superando até nossas expectativas iniciais. Falarei mais sobre isso adiante nesta apresentação. Os placebos têm como base principalmente 3 elementos. O primeiro elemento que faz o placebo funcionar tão bem é o conceito de condicionamento. Um dos pioneiros nesse campo foi Pavlov, que desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do condicionamento clássico. Nos experimentos dele, ele amarrou um cão a uma mesa e focou sua atenção na medição das enzimas salivares, o âmbito central de suas pesquisas. Ele oferecia uma refeição ao cão e, ao mesmo tempo, tocava um sino. Ele criava um estímulo e, em resposta a esse estímulo, gerava uma reação. Repetindo esse processo, ele conseguiu retirar a refeição, tocar o sino e o cão passou a associar a experiência passada ao momento presente. Resumindo, a maioria dos condicionamentos tem o passado como base. Portanto, se pegarmos alguém que tomou um medicamento durante um certo período para aliviar a dor, com uma determinada cor e formato, e que durante esse período reduziu significativamente os níveis de dor, pode ser bastante provável que você consiga trocar aquela pílula por outra que seja idêntica à que eles costumavam tomar. E,
por associação, assim que vem aquela pílula, seus corpos começam a mudar biológica e quimicamente em preparação para o que está por vir. Em outras palavras, quando Pavlov tocou o sino e o cachorro ouviu aquele som, isso criou uma imagem da experiência passada do que estava prestes a acontecer no momento presente. Automaticamente, o corpo do cachorro começou a mudar fisiologicamente, quimicamente, subconscientemente, se preparando para o evento. O corpo do cachorro começou a acreditar que já estava vivendo a experiência antes mesmo que ela ocorresse. Muitos estudos de placebo se concentram principalmente em áreas como dor, depressão e asma. Eles realmente podem administrar uma substância que a pessoa acredita ser a substância real, porque se parece com a verdadeira. E, por meio do condicionamento, o corpo começa a produzir os mesmos produtos químicos, da mesma forma que o cão de Pavlov. Aqui está o que você precisa entender. Muitas pessoas têm uma confiança incrível no modelo médico, nos medicamentos, na cirurgia e nos tratamentos tradicionais. Tudo isso se baseia na programação daquilo que aprendemos e naquilo a que somos expostos, seja em anúncios de televisão ou na mídia. E, de repente, as pessoas experimentam um aumento notável na eficácia desses medicamentos, ou seja, eles funcionam melhor quando foram condicionadas a acreditar que funcionam melhor.